Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que você vai ser abençoado nesta noite com a mensagem, como eu fui, porque eu sou o primeiro a ouvir, e a perscrutar, e a investigar pelo Espírito. Então você recebe, você é o primeiro a receber. Então, da mesma maneira que eu recebi, eu quero que você receba também. Poder se assentar. A senhora pode se assentar, se quiser. Amém. É melhor, né? Sentado. Amém, queridos? O Espírito Santo continua falando aqui, porque o Senhor quer ser soberano na vida de cada um. E o Senhor quer guiar a vida de cada um. E é melhor que o Senhor guie do que nós mesmos guiemos. Porque nós mesmos guiarmos, não vai dar em boa coisa. Mas quando o Senhor guia, é diferente. Porque o Senhor nos leva ao bom termo. O Senhor nos leva à excelência. Amém? Amém. Eu tenho certeza que você quer que o Senhor te conduza ao bom termo. Então diga comigo, eu quero ser conduzido ao bom termo. Eu quero. Então, se você quer, você vai se virar agora. Amém, amados? Lógico. Mediante a palavra, você vai se virar, porque aí vai ser entre você e Deus, e você vai ter que ter ação. Não só ouvir a palavra, mas praticá-la. Porque aí vão dar bons resultados na sua vida. Amém, amados? Eu quero pregar o seguinte. Se segura aí. Quebrando a teologia do homem. Porque muitas vezes nós somos cheios de teologias que não resolvem nada. E nós nos deparamos com muitas situações na nossa vida que, na realidade, elas podem servir para nós obtermos muitos benefícios e grandes conquistas dela. Mas quantas vezes nós ficamos conjecturando o negócio, olhando para tantas coisas e não enfrentamos. Porque tem situações que elas precisam ser enfrentadas. Como tem situações que você precisa esperar em Deus. E muita gente entende errado essas situações. E se equivocam com relação ao quesito fé. Eu vou te falar de fé de uma maneira como a Bíblia fala, lógico. E de uma maneira como ela deve ser usada e encarada nas muitas situações e circunstâncias da nossa vida. Para eu estar aqui pregando, eu preciso saber o que eu estou falando. Para não falar bobagem. E eu sempre luto com isso. Eu não quero subir lá e falar bobagem. Eu quero falar algo substancial para o povo, para que eles cresçam, aprendam e queiram crescer em Deus. Para que Deus tenha condições, tenha liberdade, melhor dizendo, poder levantar cada um de vocês. Porque eu quero que você seja levantado. Não quero só eu ser levantado. Não. O meu maior prazer, o maior prazer de Deus é que você seja levantado mais do que eu. Jesus falou isso, olha, fareis as mesmas obras que eu faço e obras maiores vocês farão. Olha como Jesus queria que eles fizessem mais do que ele. Amém? Jesus não tinha ciúme nenhum disso. Muito pelo contrário. Ele tinha uma satisfação que os discípulos, as pessoas fossem levantadas até muito mais do que ele. Nesse quesito fé. Fareis obras maiores. Não é tremendo isso, amados? Mas eu quero ir num texto que é muito conhecido de todos vocês, eu creio. Todos acho que conhecem este trecho da palavra de Deus, ou este texto da palavra de Deus que eu vou falar aqui, Lucas, capítulo 8, os versículos 22 a 25. Sobre a tempestade que fez lá em alto mar, quando Jesus estava atravessando o mar. Muitos podem estar pensando, e pronto, já falar muitas coisas que eu já ouvi. Isso eu já ouvi, essa mensagem eu já ouvi
Eu creio umas 72 vezes. Então você vai ouvir 73, mas de uma maneira diferente, que talvez você nunca tivesse ouvido. Amém? Glória a Deus. Está aí comigo? Então vamos lá. Ok. O que aconteceu aqui? Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. Navegando ele, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco se enchia e eles estavam em perigo. Estavam em perigo mesmo. Ok? Está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Ok. Primeira coisa, eu creio mesmo que Jesus não sabia o que ia acontecer. Porque ele foi dormir, ele estava cansado. É o que a Bíblia está falando aqui, dormiu, ele estava muito cansado. Jesus, como homem, ele se cansava também, ele tinha os 5 sentidos, ele tinha o divino dentro dele, ele tinha a parte divina nele, ou a divindade, melhor dizendo, estava nele, mas ele também era um homem, ele tinha parte humana, tanto é que ele se autodenominou como filho do homem. Olha, eu sou filho da humanidade, eu sou homem também como vocês. Eu tenho fome, tenho sede, eu tenho frio, eu tenho cansaço, eu sinto angústia e tantas coisas como nós sentimos. Então vamos ver a Bíblia, porque a Bíblia fala da vida como ela é, ela não inventa moda. E eu também não estou aqui para inventar moda, para querer te iludir com alguma coisa, eu não estou te iludindo, muito pelo contrário, eu estou falando uma palavra precisa, para você realmente andar sobre ela e querer viver isso na sua vida, e ser uma pessoa bem-aventurada mesmo, em nome de Jesus. Amém, amados? Jesus, uma das coisas que ele tinha era bom senso, como homem. Ele não era o super-homem, não era o super-Jesus. Eu também não sou o super-homem. Eu também tenho fome, sede, frio, calor, tenho angústias, passo por muitos problemas. E prego para você, amém? O que eu mais gosto de fazer é pregar a palavra. Porque eu quero muito que você seja edificado com aquilo que você ouve. E possa ter uma vida abastada, sobretudo com a presença de Deus. Amém, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo. Ser uma pessoa sempre de coragem de enfrentar as circunstâncias. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus, como eu estou falando, ele tinha os seus 5 sentidos, como tudo que eu falei aqui. Agora vamos ver o que aconteceu numa certa situação. E aí nós vamos continuar aqui em Marcos, capítulo 3, dos versículos 7 a 10. Olha que interessante isso aqui, eu parei para olhar. Reparem, Jesus tinha bom senso. O dia que eu estiver cansado depois de uma ministração, muitas vezes eu não vou te atender. Amém? Vocês vão ver que Jesus também fez. E eu quero imitar Jesus. Eu também não vou me estressar. Estressar, santo Deus. Eu não vou me desgastar porque eu quis me desgastar. E aí? Quem vai pagar o preço sou eu, não é você. Amém? E eu creio que você também não quer se desgastar, não quer se estressar. Sim ou não? Amém. Ok, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Retirou-se Jesus com seus discípulos, Marcos 3, de 7 a 10. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, seguia-o uma grande multidão da Galileia,
da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Olha quantas multidões. Você reparou aqui? Será que você já reparou alguma vez nisso? As multidões, eu vou falar de novo, eram da Galileia, da Judéia, no versículo 7, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Olha quanta gente. Uau! Digo uau! Uau. Aconteceu isso. Está vendo? Você está vendo aqui. E Jesus não podia ser o super-homem ali e resolver o problema de todos. Agora, olha só o que aconteceu. Ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Então, disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que cobrisse. Pois tinha curado a muitos, de tal maneira que todos, quando sofriam de algum mal, se arrojaram a ele para o tocar. De repente, multidões e multidões, conforme nós lemos, e eles iam para cima de Jesus. E como diz lá, se arrojavam. Um monte de... Para um pouquinho. Vai dar para contar tudo isso. Deixa o barquinho lá, sempre ali pertinho, porque qualquer coisa eu pulo no barquinho e vou e saio, me retiro. Amém? Aleluia? Eu não vou aguentar como se ele estivesse falando, eu não vou aguentar o tranco. Eu não sou super-homem. As multidões estão me comprimindo, estão se arrojando sobre mim. Já pensou? Eram capazes de pisotear Jesus, mesmo não querendo. Falou, peraí, não vou ficar estressado, não vou ficar desesperado. Deixa um barquinho aí, à vista, tem pertinho. Qualquer coisa eu pulo nele e passo para o outro lado. E me mando. Glória a Deus. Jesus ele tinha que se preservar também, fisicamente falando, mentalmente falando. Por isso que eu digo que quando ele subiu no barco e disse para passar para o outro lado, e dormiu, ele estava cansado, então ele dormiu mesmo. E possivelmente, quase certeza que ele não sabia o que ia acontecer. Tanto é que foram despertá-lo. Jesus não estava fingindo que estava dormindo. Amém? Não estava fingindo. Mas o ponto aqui é que veio a tempestade, veio a fúria da água, e começou a dar contra o barco. E começou a enchê-lo de água. E eles, de fato, estavam quase morrendo afogados. Estavam à beira de morrer afogado. E aí foram despertar Jesus. E ele se levanta e repreende o vento e a tempestade, e em seguida se faz grande bonança. Eu vou te explicar aqui. Jesus discerniu, diga discerniu, que aquele vento e tempestade, até aí tá bom, não era do Pai, não era de Deus. Porque reino dividido não subsiste. Ou não subsistirá. Porque senão ele estaria dividido com o Pai. Como o Pai manda um vento, uma chuva lá, uma tempestade, era o Pai, vamos supor que se o Pai tivesse mandado, e ele repreendesse o que o Pai tinha feito. Então ele discerniu na hora que não era. Era uma potestade, diga potestade. E ele olhou para a fúria do vento e da tempestade e repreendeu diretamente o vento e a tempestade. E cessou na hora. Amados, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Quando é para ter fé, muitas vezes nós deixamos o medo entrar. Eu vou explicar também sobre isso. Como eles ficaram com medo. O medo é uma força espiritual que se move.
Muitas vezes você vai ter medo e outras vezes não. Ok? Ele olhou, ele disse ao vento e à tempestade. Ele não dobrou os joelhos e falou, ô pai, e agora, Deus? E agora? Você não vai fazer nada? Pai, please, come. Senhor, venha, faz alguma coisa aqui. Me ajuda. Me ajuda, Pai. Oh Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor pode dar um jeito aí. Ele disse isso, ele orou dessa maneira, como muitos de nós oramos e não enfrentamos de frente o negócio e repreendemos. Quando é para repreender e agir nesse poder de fé, nós não encaramos. Nós vamos lá, Deus, e agora? Jesus falou à figueira. Já pensou que loucura você está falando a um pedaço de pau? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. E eu quero imitar Jesus. Ele se dirigiu à figueira e falou à figueira, seca-te. Nunca mais nasça fruto de ti, olhando para a figueira. Ele disse para os discípulos, se você tiver fé, você vai dizer ao monte. Você não vai dizer no céu, você vai dobrar o joelho. E agora esse monte? Você vai dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando, e assim se fará. Jesus disse a febre diretamente, como uma pessoa. A sogra de Pedro lá, ele disse a febre, e a febre a deixou, diz a palavra. Jesus disse ao câncer. Muitas vezes uma pessoa cancerosa, você vai orar por ela, você dobra os joelhos e fica 2 horas lá de joelho, em vez de repreender o câncer, Deus santo. Jesus te deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano será feito, mas você precisa seguir os passos de Jesus, não é o que a palavra fala. Seguir os passos de Jesus, então eu quero imitar Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. Acontece que nós, muitas vezes, não seguimos os passos de Jesus. Seguimos os nossos próprios, os passos do medo. Vamos esperar em Deus. Tem momentos que não é para esperar em Deus. É para agir. Você vai dizer a pneumonia direto. Sai, pneumonia, daí. Aí não é o teu lugar. É assim que você vai dizer. Porque não é hora de você se esborrachar de oração. Oração você vai lá e faz no teu quarto, ou mesmo aqui na igreja, no teu canto lá, ora, 2, 3, 4, 5 horas. Você vai estar cheio de unção, amém? E depois você vai encarar as situações. E você não vai precisar ficar orando 5 horas. Você vai dizer a situação. Ela vai sair de lá. Amém? E ela vai te obedecer, vai ter que te obedecer. Mas não deixa o medo entrar na situação. Jesus estava dormindo, ele podia ter ficado apavorado naquela hora. Não, ele discerniu imediatamente, ó, e olhou diretamente para o negócio, ó, cessa. Aquieta-te, eu te repreendo. Aleluia! Glória a Deus. E provavelmente, eu vou falar de novo, ele não sabia que ia acontecer isso. Porque senão, vou repetir de novo, ele não estaria dormindo. Como é que foi quando ele ressuscitou a Lázaro? Vamos lá comigo. Jesus já tinha orado um montão diante do Pai. Ele chegou lá e diretamente a Lázaro disse, Lázaro! Sabendo onde ele estava, que ele foi lá em frente o túmulo, mandou tirar a pedra e disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora! Aleluia. Amém? E eu te pergunto, por que você não faz isso? Porque você se amedronta. Porque você, muitas vezes, que não é para esperar em Deus, você fica esperando em Deus. E deixa aquele tempo, e faz daquele tempo, daquele momento, um tempo ocioso na sua vida. Que é o tempo de você agir, usar a fé. A fé é uma coisa real, e eu vou te falar por quê. Ela é perceptível, não é uma coisa irreal.
que transcende o teu pensamento, é uma coisa surreal ou subjetiva. Não! É real. É perceptível. Tanto é que você fala direto ao negócio. Então não é perceptível. Que se você falar com autoridade, de fato, você vai ter muitas experiências com isso. Mas uma coisa importante, você está ungido. Não carnal, ungido. Você está cheio do Espírito Santo. Você lá, você teve um tempo com Deus de oração, de leitura. Você precisa ler a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Levanta a Bíblia e diga: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio nas palavras poderosas que tem aqui na Bíblia. Porque este é o manual do fabricante. E o fabricante é Deus. Não seja subjetivo, ou não seja... não fique em conjecturas na hora que não é para ter conjectura nenhuma. Use do direito que você tem. Você tem fé. Você tem fé. Amém, amados? É esse o negócio. E aí, tanto é um fato que a fé é uma coisa perceptível que Jesus perguntou para eles. Em seguida, onde está a vossa fé? Então não é uma coisa irreal. Mandou eles localizarem. Onde está a vossa fé? Porque ela é percebível. Amém? Como eu falei, quando você estiver orando por alguém que está enfermo, você vai e repreende o negócio lá que ela tem. Amém, amados? Amém. Repreende, vai direto no ponto. Não fica fantasiando a coisa. Não fique dando voltas. Não fique conjecturando nada. Vai lá direto. Pá! Porque depois que você ora, você vai sair na rua. Muitas vezes para ir trabalhar. Então você vai se deparar com muitas situações. Ou muitas situações até na sua vida. Evidente, tem coisas que você vai esperar em Deus, porque não vai ser o tempo mais. Quando se trata desse quesito chamado fé, você tem que usar mesmo. E saber que aquilo que você está falando vai ter ação. Vai manifestar o poder. Por exemplo, quando você estiver pregando para alguém, saiba que aquilo que você vai estar dizendo para ela vai ter poder na vida dela. Mais do que você pensa. Amém, amados? Muito mais do que você pensa. Por isso que eu disse, nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida por causa disso. Eu vou te provar esse negócio do medo aqui, como eles te sentiram. Estavam a ponto de morrer afogado porque tiveram medo. Por isso que Jesus falou, se eles mesmos... Porque eles já tinham visto muitas coisas em Jesus. Jesus curar muitos enfermos e repreender as enfermidades e demônios. Jesus falava diretamente ao demônio. Não tinha meia volta. Não ficava orando para o cara ficar liberto. Ele ia lá e falava, ó, seu fulano, sai daí dele. Amém, amados? E muitas vezes não precisava nem pôr a mão. Então aconteceu comigo. E ali eu fiquei muito impactado. Falou, agora eu estou por cima da carne seca. Isso há muitos anos atrás, quando eu ministrava num grupo familiar. Que, ministerialmente falando, eu comecei ministrando em grupo familiar. E trabalhando em missões também. E eu ministrava nesse grupo familiar na Casa Verde. Tinha pai de santo, mãe de santo, traficante que tinha sido traficante, pessoas que tinham sido prisioneiros, não, como é que fala? Presidiários. E eu lá pregando. E manifestou o demônio numa mulher que tinha sido mãe de santo, lá da turminha. E manifestou, olha só, primeira experiência.
Primeira experiência de expulsar sem pôr a mão. E ela começou a girar, falei, e agora? Mas eu não fiquei, foi legal porque eu não fiquei assustado. Muita gente poderia ter ficado, né? Na primeira experiência desse tipo. Mas eu apontei o meu dedo. Satanás, sai dela agora. A mulher deu meio a volta e... Oh, esse negócio funciona, hein, Deus? Falando diante de Deus, foi isso mesmo. O negócio é muito bom. Só sei que muita gente foi liberto lá, assim, no decorrer da história, lá no tempo que eu estive lá. Foi tremendo, e aquilo me ensinou muitas coisas. E eu tinha que ministrar tudo. Muitas vezes eu tinha que ministrar tudo num culto. Todo o serviço de um culto eu tinha que fazer. Mas eu estava lá, ia, visitava, ministrava a respeito de oferta, dízimo. Ah, como é que eu tenho que fazer? Vem cá, senta aqui, vamos conversar, eu vou te explicar. E de repente a pessoa começava a prosperar. E aí eu ficava muito feliz com isso. Porque cada vez mais eu entendia que a palavra tem muito poder, tinha muito poder. Eu falava, nossa, o negócio aqui é fantástico. E eu pregava lá uma vez por semana, de quarta, se não me engano, era de quarta. E a semana inteira eu já ia buscar a palavra. O Senhor me dá uma palavra bombástica. Eu quero pregar lá, eu quero chegar lá cheio do teu espírito, quero pregar algo tremendo. Eu quero ver esse povo ser liberto, crescer. Aleluia. Era fantástico. Eu sou assim até hoje. Não que hoje eu fique uma semana para pregar, daqui uma semana, não. Muitas vezes eu vejo no dia. Porque você vai exercitando isso na sua vida, então você vai tendo muito mais sensibilidade. E glória a Deus. E sorte sua, e sorte minha. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou te explicar esse negócio do medo. Que a maioria das vezes as coisas não acontecem por causa do medo. Eu falei, uma força espiritual que se move. Vamos ver o caso de Pedro. Em Mateus capítulo 14, aleluia. Vocês entenderam até aqui? Está bem certo isso no coração de vocês? Porque eu quero que vocês tenham muitas experiências a respeito disso. Amém, amados? Não sejam tímidos para orar, por exemplo, por alguém, não só orar na questão de enfermidades, mas em muitas situações da sua vida. Quando você discernir, por isso que isso precisa estar bem apurado na sua vida, o discernimento. E como Jesus tinha, você também tem. Isso está à tua disposição, os 9 dons do Espírito Santo, os dons ministeriais de Jesus, e tantas coisas. Um aparato espiritual que Deus preparou para a sua vida. Amado, você é mais que um vencedor. Só que às vezes você não descobriu isso ainda, porque não está exercendo. A fé precisa ser exercida e a palavra precisa ser praticada. Não só ouvir e não praticar. Glória a Deus. Ok, vamos lá em Mateus capítulo 14. Vou falar um negócio de Pedro. Eu quero ser bem rápido hoje, para você ir feliz para casa, mas cheio do conhecimento da glória de Deus aqui. Amém? E não ser vacilante nos seus caminhos. Yes, oba. Tem um aqui. Quem mais? Tem mais. Quem mais? Tem um aqui. Quem dá mais? Aleluia. Glória a Deus. Porque eu quero que você venha aqui e dê os seus testemunhos. Olha, eu fui lá e tinha uma mulher endemoniada, eu repreendi o demônio também com o dedo assim, e o demônio saiu. E vai sair, você vai ver. Mas você precisa ser ousado. Amém? Precisa ser arrojado. Eu gosto desse termo, arrojado. E eu gosto de um termo ainda muito mais forte, audacioso. Mas na fé, não audacioso em outras coisas. Na fé. Isso é tremendo. E eu quero mesmo que você cresça em fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá. Quando Jesus andou sobre as águas,
Versículo 25, lá em Mateus 14, vamos já direto para o assunto. Jesus tinha ficado 3 dias com uma multidão, multiplicou pães e peixes, foi despedir das multidões, depois subiu para o monte para orar. E diz que na 4ª vigília da noite, ele, que é a partir do versículo 25, ele foi andando até eles, andando sobre as águas. Os judeus têm a divisão das horas diferente da nossa. Tem as 12 horas do dia, tem as 12 horas da noite, mas, por exemplo, a noite é dividido por vigílias. Eles falam assim até hoje. Eles usam a mesma maneira. Por exemplo, das 6 às 9 horas é a primeira vigília da noite. 6 às 9 horas da noite. Primeira vigília da noite. Das 9 à meia-noite, segunda vigília da noite. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília da noite. Das 3 às 6, 4ª vigília da noite. Agora você imagina, foi na 4ª vigília, depois das 3 da manhã, podia ser talvez umas 4 da manhã, calculo que fosse umas 4 horas da manhã, Jesus naquele breu, à noite, na madrugada, aquele breu mesmo, fazia lá, ele foi andando sobre as águas. Uau! Ah, mas eu não sentiria pavor como eles sentiram. Não. Você não é de carne e osso. Você é uma sumidade. Eu tenho certeza, você está orando lá no seu quarto, põe lá na penumbra, a luz penumbra. De repente passa um gato entre as suas pernas. Um bicho! Tenho certeza. Se nós estivéssemos lá, nós não teríamos gritado também. Um breu, de repente um homem, uma pessoa, um ser andando sobre as águas. Ah, o que aconteceu aqui? Versículo 26, os discípulos vendo caminhar por sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Uau! Você ia fazer o mesmo. E eu também. Naquela circunstância lá. Não ia ser fácil, hein? Já pensou? Jesus, porém, imediatamente, ele percebeu, falou, deixa eu cuidar deles aí, porque senão, já pensou, eles começam a se atirar dentro d'água e morrem tudo afogado. Fantasma! Jesus chegava lá, não tinha mais ninguém no barco. Estavam todos no fundo do mar. Sério, gente? É sério. Oh, Jesus, imediatamente, ó como está escrito aqui. Diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sou eu, estou aqui. E talvez mesmo assim demoraram um tempo para entender. Será que é ele mesmo? Será? Quem? Quem é? Quem é? Pode ser, hein? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O bom ânimo você precisa ter nas horas das aflições. Olha que Jesus tem bom ânimo. Jesus disse em João 14, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo não é para ter o bom ânimo na hora que está tudo bem. Para que bom ânimo? Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está uma beleza. Está tudo... Está por cima da carne seca. Para que ter bom ânimo? Isso faz até a turminha do Fernandinho Beiramar. A polícia não está lá. Estamos numa boa. Estamos aqui numa nice. Não. Nós precisamos ter o bom ânimo quando as coisas estiverem difíceis. Amém? Aleluia. Lembrando-se que você pode nele todas as coisas. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus todo-poderoso, então eu vou enfrentar isso. Eu tenho este bom ânimo. É aí que você precisa do bom ânimo. Amém, amado? Glória a Deus. Então, não tem mais tal. Respondeu-lhe Pedro,
Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Eu já vou te adiantar que o protagonista aqui é Pedro, não é Jesus. Pastor, o que você está falando? É? Lógico que é Pedro. Quem inventou de andar sobre as águas foi Pedro. Não foi Jesus que falou para ele. Ô Pedrão, você também pode andar, viu? Pula aí, vai andar. Jesus não falou isso. Ele que foi ousado e disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, eu também quero. Se o Senhor está andando, eu também posso. Ei, meu Deus. Quantos problemas já poderiam ter sido dirimidos na nossa vida? Se nós imitássemos Jesus e olhássemos para ele. Nós olhamos para nós mesmos, para o medo, para as circunstâncias. Olhamos para tudo quanto é lado, mas não olhamos para ele, olhar no sentido de imitá-lo, de seguir seus passos, como diz a palavra. Nós queremos seguir o curso dos outros. E não é assim. Você é diferente. Você é anormal. Você não é normal. Porque imagina as pessoas passando lá e Jesus falando com uma figueira. Falar, Jesus não é normal. E não era mesmo? E nem nós somos, amados. Vocês vão ser diferentes dos normais que estão aí. Que estão aí perecendo, que estão aí passando. A gente sabe, né? Não precisa ficar falando aqui das coisas, só ligar lá no Datena que você vai ver. E não vai ver Datena também. Vai ficar vendo coisa ruim. Mas tudo bem, você precisa saber de algumas coisas, é normal. Mas seja anormal. Andar sobre a palavra de Deus é ser anormal. É ter um outro referencial aqui na terra. Por isso que Jesus falou, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles ainda teriam uma missão para cumprir aquilo. E eles sabiam que eles não eram no mundo, eles não podiam imitar o mundo, eles não podiam estar fazendo as coisas do mundo, porque eram pessoas diferentes, tinham se convertido verdadeiramente, estavam revestidos do Espírito Santo, estavam andando sobre os quesitos de Deus, eram pessoas diferentes. Tanto é que a sombra de Pedro curava. Pensou? Este homem foi ousado mesmo. Eles deitavam os enfermos por onde Pedro ia passar, para ver se a sombra dele cobrisse alguns, para que eles fossem curados. E aí? Onde está a sua fé? Localize. Ela é viva. Porque, com relação à própria palavra, diz que ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Ela vai fundo. E você precisa crer que ela vai fundo mesmo e causa isso na vida do homem. E o impacta. Eu gosto de pessoas que impactam. Pessoas avivalistas que me impactam. Eu gosto, por exemplo, de ver o Reinhard Bonk pregando para 5 milhões de pessoas. Numa vez só, num lugar só. Procura depois no YouTube, não vai procurar agora, porque eu te pego aí. Não vai olhar para o celular, porque senão... Eu vou deixar uma cesta ali na porta, e vou deixar um recado desse tamanho. Por favor, deixe o celular aqui nessa cesta, e quando for sair, você o pega de volta. Vamos combinar isso? Porque... Ah, mas a Bíblia está no celular, então traz a Bíblia assim, que nem eu. Amém? Que é muito melhor. Você se localiza muito melhor. Você tem mais referência quando você olha assim. Você tem mais visão. Você tem mais panorama da palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, esse negócio está bom, hein? Não está? Ok. Pedro, manda aí ter contigo por sobre as águas, eu também quero. Como se ele estivesse falando isso. No versículo 29, e ele disse, vem. Agora, sabe que muitos teólogos, ou os que viram uma teologia que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Oh, mas ele andou sobre o rema de Jesus. Sobre o vem. Aquele foi o rema.
Vai dormir mais cedo, que você está com sono, cara. Não é nada disso. Não é sobre o rema de ovelha. Jesus apenas encorajou Pedro. Só isso. Quem andou foi Pedro. Não foi porque ele olhou para o rema de Jesus. Porque ele quis andar sobre as águas. Amém? Isso é fé. Não tem nada a ver desse negócio de rema de Jesus. Não. O negócio era ele, Pedro. Amém? Vocês entenderam aqui? Então, por isso que eu falei que Pedro era o protagonista dessa situação. Porque ele andou. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Se não tivesse acontecido um negócio aqui que eu vou explicar, ele teria ido até lá e voltado, abraçado com Jesus, andando só, e batendo um papo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro não precisou se dobrar, se contorcer de tanto orar para poder andar sobre as águas. Não. Isso é poder de fé. Ele andou mesmo. Aí, o que aconteceu? Ok. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Espera aí um pouquinho. Tem outros que dizem assim: ele tirou os olhos de Jesus, por isto começou a afundar. Negativo. Não tem nada a ver. Ele apenas queria chegar assim até onde Jesus estava. Mas ele nem precisaria, porque ele já estava andando, para ficar olhando para Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? O fato é o seguinte: tem uma palavrinha aqui de 4 sílabas: medo. Eu te falei que o medo é uma força espiritual que se move. Eles tinham tido medo lá no versículo 26, quando viu Jesus andando sobre as águas. Tiveram medo, gritaram de medo. O medo ali pegou eles. E aqui, de novo, o medo, Pedro deixou o medo pegá-lo de novo. O medo. Não foi porque ele tirou os olhos de Jesus. Você está entendendo o negócio? E começando a afundar, disse: Senhor, salva-me. E Jesus salvou. E o que Jesus disse? Homem de pequena fé, porque duvidaste. É o seguinte: o medo chama-se dúvida. Quando você deixa o medo te pegar, você vai duvidar de tudo, vai duvidar até da palavra de Deus. Por causa do medo. O maldito medo. Por isso que medo não vem de Deus, eu costumo falar isso. Medo é uma coisa que você deixa vir em você. Você acaba não enfrentando mesmo, quando Pedro estava enfrentando muito bem o negócio. Tinha vento, tinha um movimento lá nas águas, tinha, mas ele estava andando. Uma boa. Mas ele deixou o medo. Ele olhou, tudo bem, para a força do vento. E ali, mesmo que ele tivesse olhado para a força do vento, mas não tivesse dado importância, ele continuaria andando. Amém, amados? Aleluia. Porque as lutas vêm. Mas, se você enfrentá-las com esse poder de fé, você vai ter muitas experiências para você contar no decorrer da sua vida. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Agora, não sei se Jesus sabia que tinha um endemoniado lá do outro lado, em Gerasa, né? Porque chegou lá, veio um endemoniado que tinha 2.000 demônios, porque tinha uma legião. E porque Jesus chegou lá, eles já se manifestaram, falou: bem sei que tu és o Santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Aí também tem uma mensagem que pode se encaixar na mensagem que eu ministrei domingo sobre as chaves do tempo de Deus. Por que eles falaram aquilo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Pelo seguinte: porque o tempo que eles vão ser mesmo atormentados, lançados lá no abismo, vai ser quando Jesus vier em glória. Amém?
Glória a Deus. Então, eles já sabiam, mas não é o tempo ainda. Vieste dos atormentantes no tempo. Eles sabiam quem ele era. Mas, uma outra coisa aí nessa situação, nesse fato, é que Jesus falou diretamente com o demônio. Ele não ficou dando voltas. Qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. Não nos mande para outra região. Eles iam tomar um pau lá, não era a região deles. São espertos. Então, manda-nos para essa manada de porcos. Jesus dialogando. Hein? É a única vez que você vai ver isso. Então vá. Ide. E eles foram, e os porcos ficaram endemoniados e se lançaram no abismo. Então, de qualquer forma, eles foram para o abismo. Amém, amados? Nesse ponto foram burros. Não teve problema nenhum para Jesus. Agora, quantos de nós será que teríamos medo, né, numa situação dessa? O cara, legião é no mínimo 2.000, né? Como é que é? Legião de 2 a 6.000. É de 2 a 6.000 demônios. Eu falei 2.000, mas poderiam ser 5.000 demônios no cara. Mas como? Cabe 5.000 demônios numa pessoa? Cabe. Tem demônio de tudo quanto é tamanho. Eles se ajuntam e formam como um. Somos legião. Legião, porque somos muitos. Então, Jesus não teve problema nenhum. Então vai. Para a manada de porcos. Amém, amados? Não tenha medo, porque o diabo percebe quando você tem medo. Quando ele te pega com o medo. Eu tive, assim, uma percepção sobre isso, e aí nós vamos encerrar. Por exemplo, quando você tem medo de um cachorro, você solta uma enzima, né? Não é isso, José Luiz, que é entendido nessas coisas, não? Até eu tenho. Eu também tenho. Solta o que? A coleirinha? Não. A correria. A hormônio. Muito bem. Feronômio. Eles falou melhor ainda. Depois nós vamos ter uma conversinha lá na salinha. É o seguinte, feronômio. Ele sente o feronômio que você expele porque está com medo. Entendeu? Agora, o inimigo vê o reino espiritual e ele sente quando você está com medo. E aí que eu quero ver. Não pode ter medo. Você não pode deixar o medo te pegar. Amém, amados? Você tem que ir para cima mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Expulsa e não fica ali com coisinha. Porque demônio, você não pode alisar demônio. Expulsa e sai fora. Aí tudo bem, o demônio saiu, aí você acolhe a pessoa. Ok. E muitas vezes o demônio estrebucha antes de sair. O que eu costumo dizer a respeito disso? É desespero de causa. Porque ele sabe que ele vai ter que sair, então ele dá uma estrebuchada antes. Para ver se ainda ele tem uma boquinha ali. Mas como ele sabe que não vai ter, então você expulsa mesmo. Amém, amados? Glória a Deus, que nem aquele espírito epilético que estava no menino. Antes de sair, jogou ele no chão. E ele se debateu, mas teve que sair, né? Glória a Deus. Fecha os olhos. Glória a Deus. Deus é bom. Porque eu quero seguir Jesus. Então seja um seguidor de Jesus. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. A pessoa com a qual mais aprendemos é com Jesus. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. O alfa e ômega.
autor da vida indissolúvel. Aleluia. E ele está vindo. Como eu almejo esse dia, você deve almejar também. Você deve desejar ardentemente, a palavra fala isso que eu estou dizendo. Desejar ardentemente a vida do Senhor. Amém, Senhor. E eu tenho uma palavra sobre, será que eu falo? Hã? Falo. É que eu dou o cara a tapa, depois saem falando que eu sou herético. Eu não sou herético. Eu estudo, eu vou ver, vou pesquisar, vou orar. Sobretudo orar, em primeiro lugar orar e buscar a face de Deus. Para saber das coisas. É o seguinte. Dentro daquele questão das chaves do tempo, a cada 2000 anos acontece algo importantíssimo. Porque é o seguinte, tem as fases dispensacionais, desde Adão, eu não vou falar todas aqui, porque senão nós vamos fazer mais um culto, e aí você vai querer me pegar lá fora, e aí não vou poder te pegar lá fora. É você que vai querer me pegar lá fora. Porque é o seguinte, tem essas fases dispensacionais, teve a fase da inocência, adâmica, abrâmica, mosaica, noética, e nesses ínterim, nesses meios, entra o cronos de Deus, entra o kairós de Deus no nosso cronos. O cronos é o tempo do homem que Deus planejou, diga, Deus planejou. Isso nunca foi o homem. Deus planejou direitinho a criação de todas as coisas, e ali, se você for observar com relação à criação, você vai ver que o final é algo tremendo. Eu, Senhor, crio o fim desde o princípio. Eu, Senhor, estabeleço o fim desde o princípio. Olha só. Com relação ao tempo terreno, tem um começo e tem um fim. Não tem nada a ver com vida eterna. Vida eterna é o tempo de Deus, que nós já temos em nós. Quando cremos verdadeiramente na palavra, nunca mais morrerá, que Jesus disse isso. Aquele que crer em mim, nunca mais morrerá. Aleluia! Porque a eternidade vem em você por meio do Espírito Santo. Amém? Lógico, quando você é revestido, batizado no Espírito Santo, vem o Espírito Santo dentro de você. Aliás, os que faltaram no seminário do Espírito Santo perderam algo sensacional. Não foi, Éder? Foi. Diga aí, diga aqui nesse microfone. Foi sensacional o que provamos do Espírito Santo. Foi sensacional. Foi um tempo vigoroso, maravilhoso, extraordinário. Deus operou tremendamente. Amém? Então, vai ficar para a próxima. De repente Jesus volta, mas tudo bem, melhor, né, que ele volte. Mas então é o seguinte, se você contar, diz que no 7º dia Deus descansou. Não é que Deus descansou. Ele criou todas as coisas em 6.000 anos, porque um dia para Deus é como 1.000 anos, fala em 1 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. É como 1.000 anos, é como um dia. Então, cada dia compreendeu 1.000 anos. Tudo foi criado em 6.000 dias. Amém, amados? No 7º, diz que ele descansou. E descansar significa entregar. Ele entrega para Jesus. Amém, amados? Amém. Jesus fala em João 5,22, o Pai a ninguém julga, porque entregou o juízo para o Filho. O que significa é o seguinte, eu vou reduzir bem esse negócio, sintetizar bem. De Adão a Abraão são 2.000 anos. E é certinho isso. Se desse tempo, nós contaríamos aí na calculadora, você ia ver como é de fato isso. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. Ok? A gente sabe que nessas três fases, aconteceram coisas muito tremendas. Agora, você conta 2.000 anos a partir da morte de Jesus na cruz, não quando ele nasceu. Aleluia!
Glória a Deus. É a partir dos 33 anos de idade, Jesus, que você começa a contar os 2000 anos, porque a cruz marcou uma nova era. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, terminou o tempo de Israel. Agora começa o tempo da igreja, que é composta de judeus, de romanos, de gregos, de chineses, japoneses, etc. e tal, gentios, no geral. Amém? Então começou a era da igreja, que evidentemente vai durar 2000 anos. Alô? É isso mesmo. Ó, mas então, e aí? Já estamos em 2018. Acontece o seguinte, você está contando 2018 desde o nascimento de Jesus. Espera um pouquinho. Por isso que eu falei que nós estamos na melhor década da história da humanidade. Que a década, eu tenho falado, Portal 70, a década da figueira. O calendário da figueira começou em 1948 com o retorno de Israel para sua terra. Ali começa um calendário da vinda de Jesus. Amém, amados? E é isso mesmo. Agora, fez 70 anos em 2018, no dia 14 de maio do ano passado. Ok? A partir do 70º ano, começa uma contagem expressiva da vinda de Jesus. Por quê? Existe um erro de cálculo, isso é real. Depois você vai investigar no Google. Tem um homem chamado Jonathan Klepper, que ele descobriu mesmo, fazendo a contagem direitinho, que Jesus nasceu 4 anos antes do que está estabelecido aí nos calendários. Juliano, no Júlio César lá, do outro lá, do Gregoriano. Eles fizeram uma salada e erraram em 4 anos mesmo. Agora, vamos lá. Se errar em 4 anos, você conta o seguinte. 33 anos para hoje, quantos anos são? Ok. Pega 2018, soma 4 anos em 2018. Hã? Não. 2022. Agora, de 2022, tira 33. Hã? 1989. Já pode dizer 90 quase. Nós poderemos estar nos últimos 10 anos. Alô? Falando sério, o tempo, você pode contar o tempo, você pode tirar conclusões, você pode investigar. Deus até quer que você investigue, que você busque isso para entender os tempos. Diga comigo, eu preciso entender os tempos. Se você for ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala ao povo de Tessalônica. Mas vocês entendem os tempos. Não necessito que vos fale. Que o dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão para aqueles que não estão apercebidos. Mas nós estamos, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Amém, amados? O que você acha que falta para acontecer? Não falta acontecer quase nada. Para a vinda do Senhor. Amém, amados? Fecha os olhos. Espírito Santo, o Senhor é o Deus real. Invisível, mas real, mas muitas vezes até palpável, porque às vezes o ar fica denso com a tua presença, Pai. Muitas vezes a nuvem de glória entra e o Senhor faz coisas miraculosas, Pai. Mas nós podemos operar os seus milagres em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva, como eu estava dizendo, e o Senhor é um Deus que quer que nós manifestemos estes sinais, porque cremos no Senhor, Pai. Por isso, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo culto, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. E para aquilo que nós precisamos viver e não sermos omissos. Porque, Pai, não queremos ser chamados de omissos, Pai, com relação a tudo que o Senhor nos entregou, os dons, a salvação, a fé e tantas coisas, meu Pai. E tantas capacitações que nos pertencem, porque o Senhor fez
Que isso viesse até nós, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia. Mas, tem alguém com alguma doença aí? Uma dor? Ok. O que a senhora tem? Tinha. Dor na coluna, vem aqui. Tem mais alguém que está com algum problema? O que você tinha? Fica de pé também. Tem mais alguém? Você tinha, Marli? Bom. Quem tiver mais alguma coisa, vem aqui, porque depois eu não vou lá, tá? Tô cansado, vou correr para casa. Me deixa um barquinho ali fora. Glória a Deus. A senhora tem? Tinha? Nas costas, aonde? Tudo. Ok. Vai queimar agora no poder de Deus. Junta os pés. Nossa, direitinho, é isso mesmo. Eu declaro o alinhamento desta coluna vertebral. Recalabassobocobribriandalabacai. Chemantalabasuri canta recatarabastecchia. Rebantobocoma. Agora, coluna, seja alinhada. Alinhe-se, coluna, agora, em nome de Jesus. Agora, Pai, Espírito Santo, renova esta coluna. Da primeira à última vértebra. E eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Santo Espírito de glória. Espírito Santo, renova a coluna da tua filha. Alinha e renova a coluna da Amélia. Porque a dor já foi repreendida e já foi embora. E todo desvio também. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, diga. Xeremamamastri. Põe a mão de doer. Põe a mão de doer. Isso, mexe mesmo. Hã? Não tá doendo mais não. Não tá doendo mais não. Gente, que bênção, né, dona Amélia? Como Jesus é bom, hein? Aleluia. Ela disse, eu creio muito no Senhor. Parabéns. Aleluia. Amém, que bênção. O que você tinha? Tinha artrose no joelho. Era o joelho de esquerda, né? Dá a mão de alguém aqui, pastor. Eu repreendo essa artrose. Artrose. Pode se retirar daí agora, em nome de Jesus. Cartilagem se recomponha. Eu chamo a existência as cartilagens desse joelho que foram afetadas, em nome de Jesus. Aleluia. Recalavassurianda. Põe a mão lá, põe a mão lá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Digo obrigado, Jesus. Porque o Senhor recompôs a minha cartilagem do meu joelho esquerdo. Xerebebabasorianda rapacomana. Recantalabassericantala. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder do Espírito Santo.
mais. Espírito Santo, encha ela. Recalabras. Tomar você que andou no ombro? Quem te andou no ombro? Ah, Marli, vem cá. Teu ombro direito? Põe sua mão. Eu repreendo essa tendinite em nome de Jesus. Sai, tendinite. E dor, vai embora daí agora. Eu te anulo, te repreendo, te desautorizo em nome de Jesus. Lama suricanda. Recalabra surianda lama. Espírito Santo renova a clavícula, o ombro da Marli. Recomponha, Senhor, toda a articulação deste ombro, Espírito Santo. Rebabababaiala. Recotobocomanigaduricanta, labababa, xericanta. Aleluia. Aleluia. Vamos. Cadê a dor? Você estava com dor? Não conseguia, tia. Não conseguia, né? Todo mal. Agora eu vou pôr minha mão, tá? Posso pôr minha mão? Todo mal que estava nessa clavícula, neste ombro, pode sair, eu já te desautorizei. Retira-te agora, em nome de Jesus. Seja refeito toda a articulação normal. Recalabababa, xerionda labastei, recalabassuri canta labrachari. Recantarabababa, sorianda lama, recantalabababa, sorianda labaxei. Relaxa. Relaxa. Levanta o braço. Xericanta. Olha o medo. Agora não é problema meu, mas não tenha medo. O medo põe fora a fé. Vai. Aleluia. Cadê a dor? Ó. Hã? Só com esse braço? Agora dá glória a Deus com aquele. Amém. Aleluia. Eu disse hoje para vocês que a fé é perceptível, não é indução. Se alguém estiver pensando isso, eu vou pegar lá fora, hein? Não é uma indução. Eles não estão sendo induzidos. Eles estão recebendo a palavra e estão crendo. Amém, querido? Você crê que você vai ter uma clínica? Receba, em nome de Jesus. Amassuia, eu declaro que as portas se abram para ela. Começou a mesmo, desculpa. Aline, receba esta palavra e creia. Tome posse dela. Eu declaro uma palavra para ti. Você vai fazer muitas viagens. Aquele negócio vai redundar em outra coisa. Você vai fazer viagens e você vai tratar de assuntos em muitas empresas. E vai ficar um tempo, não um tempo extenso, um tempo curto. Porque você vai e vai resolver os problemas imediatos de muitas. Porque Deus está te dando uma técnica, um conhecimento novo a respeito disso. Receba. Vai vir assim, Deus vai te dar soluções novas. Que você mesmo vai ficar extasiado. Como que é isso? Deus vai dar para você. Abra as mãos. Diga, eu tomo posse desse conhecimento novo na área da auditoria. Pode declarar. Eu recebo, eu me aproprio
desse conhecimento novo na área da auditoria. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. O Senhor disse, não temas. Ele é contigo. Não te preocupes. Eu vejo Deus te dando pessoas para caminhar contigo no ministério, porque você até orou algumas vezes a respeito disso. Eu preciso de braços, eu preciso de colunas. Deus vai te dar e vai ter um grande impulso no ministério, porque Deus quer que tenha. Deus quer que tenha um crescimento, Deus quer que tenha uma multiplicação. Eu costumo dizer que a multiplicação está no vocabulário de Deus. Desde o princípio, quando ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, vai haver multiplicação. Amém? Deus está abrindo uma porta sobrenatural para o pastor Elis. Pode receber essa palavra. Amém? Porque Deus honra a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria terminar 9h15 e não consegui. Tá vendo? Vocês não me deixaram. Eu fui inventar de falar esse negócio do tempo. Vai, rapidinho. Recados rapidinho. Sexta-feira, dia 29, tem vigília, irmãos. Começa às 22h30. No dia 30, no sábado de manhã, às 9h30, tem café, culto de mulheres lá em Itapevi. Viu, irmãs? Todas convidadas. E dia 30 também, à tarde, a partir das 15, vai ter lá o para liderança e liderados de ministério. Portal 70 vai ser lá no José Luiz, tá? Então, irmãos, e olha o Zé. Glória a Deus pela vida de José. Amém? Então, e também no dia 8/4, as irmãs receberam pelo WhatsApp seus convites. Levem quem vocês puderem levar, principalmente aquelas mulheres que vocês conhecem, que precisam ouvir uma palavra, precisam conhecer esse Jesus. É uma oportunidade. Então, deem um nome, porque vai ser uma bênção no dia 8, às 19h30. Amém, irmãs? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, receba o novo de Deus. Você crê no novo de Deus? Estou dizendo da parte do Senhor. O novo de Deus já está sobre a tua vida. Há algo novo preparado para ti, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que vai trazer uma alegria a muitos e um grande impacto para outros na família. Amém? Glória a Deus. Receba a bênção. Que você ande em fé, que você enfrente as circunstâncias, que você discirna os momentos da sua vida onde você poderá tirar muitos benefícios e poderá obter grandes conquistas, para que seja adendos no teu testemunho e você cresça cada vez mais na palavra do Senhor, em tudo aquilo que Ele já te preparou, coisas extraordinárias neste tempo, você possa vivê-las e você possa ser de fato um conquistador para o Senhor, para o reino dele. Amém? E a sua vida seja uma vida de muitas e muitas bem-aventuranças. A cada dia você pode extrair coisas novas dos fatos que lhe acontecem. E eu quero declarar que dias vindouros vocês terão muitas conquistas e muitas experiências. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a poderosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.